Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí a mais um conteúdo, né, do nosso curso, que vai ser retas no espaço, né, que é retas no espaço, onde a gente vai trabalhar algumas construções que a gente já tinha visto lá no plano, só que a gente vai generalizar agora no espaço, certo? Então o que a gente vai ver aqui? Equação da reta, né? Diferente lá do plano, a gente tinha aqui o 0 a 0, né? Como eu tinha falado para vocês no vídeo passado. E daí, quando a gente coloca o z diferente de zero, a gente tem algumas representações diferentes para fazer com essas equações, que seriam as equações paramétricas, simétricas e equações reduzidas dessa reta. Certo? A gente vai trabalhar esses três métodos aí que vai desenvolver a mesma reta cada uma, certo? É só a forma de representar, às vezes de visualizar os elementos da reta que pode ser um pouquinho diferente, mas vai representar a mesma reta. Ainda além disso, a gente vai ver retas paralelas, quando que duas retas vão ser paralelas no espaço, o ângulo entre elas, como que eu vou calcular o ângulo entre duas retas, e as posições relativas dessas retas, se elas vão ser concorrentes, paralelas, se elas vão se interceptar, certo? Daí a gente vai trabalhando essas posições. Bom, então é isso daí que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Bom, pessoal, então a gente vai fazer a construção daquelas equações da reta, né? Onde eu coloquei para vocês paramétrica, reduzida, simétrica, e a gente vai iniciar pela equação vetorial da reta, tá? Que a gente vai estar fazendo essas construções dessas equações através do vetor da reta. Bom, se a gente for pensar em vetor da reta, né? Uma reta pode ter infinitos vetores, assim. Então, vou pegar, por exemplo, aqui uma reta qualquer, né? E observa, pessoal, que nessa reta, ele pode ter diferentes vetores que têm essa mesma direção, né? Incluindo lá dentro dessa reta. Então, posso pegar, por exemplo, o vetor V e colocar ele aqui dentro, certo? Então, eu posso pegar o vetor U também e colocar aqui dentro, se tiver a mesma direção, né? Claro. Então, por exemplo, o vetor V aqui, um vetor U aqui, posso pegar um vetor W que é maior que esses dois. Independente, eles vão ter a mesma direção, né? Todos os vetores vão estar aqui dentro, a gente vai ter a mesma direção. E a gente vai pegar um deles, tá? Aleatório, pode ser qualquer um desses vetores, vai chamar de quê? De vetor diretor dessa reta, né? Então a gente vai chamar, por exemplo, esse vetor aqui de vetor diretor. Ele que vai nos falar a direção dessa reta, tá? Então o V e o U aqui são vetores diretores dessa reta, né? Vetor diretor não é único, né? Então a gente pode ter mais de um tipo de vetor, certo? E bom, pessoal, daí a gente vai calcular a nossa equação dessa reta através desse vetor e de um ponto qualquer, né? Não necessariamente um ponto que seja a origem desse vetor, como esse ponto aqui. Pode ser um ponto fora também, né? Então, posso pegar aqui um ponto qualquer A, né? Então, peguei um ponto A, tem um vetor V, e daí eu quero representar o conjunto de pontos, né, que determina essa reta, né? Então eu posso pegar esse ponto, esse. Então eu quero pegar uma equação que eu consiga representar qualquer ponto dessa reta, né? Então eu vou pegar um ponto aleatório P, né, que eu poderia pegar em qualquer lugar aqui, né? Ele é um ponto aleatório. Então esse A, ele tem umas coordenadas específicas, esse V, ele também tem coordenadas específicas, e esse P não, esse P pode ser qualquer ponto que eu queira, né? Então esse P aí ele pode ser qualquer ponto que eu queira. E bom, se a gente fazer, pessoal, ó, de P até A ou P até A ou A até P, a gente vai ter um vetor, né? Então eu vou colocar aqui só para a nível de construção, tá? Vou pegar o vetor A até P. Bom, observa que o vetor de A até P, né, fazendo esse daqui, ó, esse vetor aqui, ele tem a mesma direção de V, né? Porque o V, ambos estão na mesma reta. Ou seja, eles são o quê? Colineares, certo? Então, se eles são colineares, igual está falando aqui, que é isso, né? Isto é a mesma coisa eu pegar o vetor A até P, que vai ser igual a T, né? Onde T é um número real, vezes o vetor V. Então, esse T aqui, ó, seria um número qualquer que esteja nos reais. Então, a gente tinha visto a condição de paralelismo, né, de dois vetores, e a gente poderia escrever exatamente isso, certo? Beleza.
E daí, pessoal, a gente vai fazer algumas operações para determinar essa equação. Bom, a gente quer determinar o ponto P, né? Que eu peguei aqui, já que o A e o V a gente já tem coordenadas específicas. Então eu vou separar esse vetor em dois pontos, né? AP significa ponto final que é P menos o A, certo? Isso daqui vai ser igual a T vezes V, né? A gente vai ter exatamente isso. Bom, posso passar o A para o outro lado, ele vai passar somando, certo? Então a gente vai ter que o ponto P vai ser igual a A mais T vezes V. Bom, então a gente vai ter essa equaçãozinha que a gente vai chamar de equação vetorial. Certo? Então essa daqui é a equação vetorial da reta. Certo, pessoal? Então a gente pode estar trabalhando dessa forma também com a equação. Bom, vamos jogar valores aí quaisquer para A e para V, né? Então aqui no caso, esse A, eu vou falar que é, sei lá, x0, y0 e z0. Certo? Porque eu estou no espaço. E esse vetor V eu vou chamar de A, B e C, né? Então vou fazer isso. E o vetor P, já que é qualquer ponto da reta, né? Então ele vai ser o x, y, z, né? Então eu estou pegando aí. E bom, vou substituir isso aqui nesses pontos, certo? Então ponto P é x, y, z, igual ponto A é x0, y0 e z0, mais t vezes v, que é ABC. Então olha aqui, ó. ABC são as coordenadas do vetor diretor, pessoal. Vetor diretor. E esse x0, y0 e z0 é um ponto da reta. E T, esse daqui a gente vai chamar ele de parâmetro, tá? É o parâmetro da reta. Certo? Então a gente vai ter esse parâmetro da reta aí. E bom, essa daqui é chamada equação vetorial da reta. Certo? Então equação, quando eu tiver algo desse tipo, é chamada de equação vetorial da reta, né? E através dela a gente consegue escrever os outros tipos de equação, certo? Então, olha, a partir desse modo aí de equação vetorial, eu vou fazer o seguinte, ó, já que eu posso igualar as coordenadas, né, eu vou fazer o seguinte, pegar x, y, z é igual. Aqui eu já vou fazer direto, ó, vou multiplicar o tempo para cada uma das coordenadas e somar com esse x0, y0 e z0. Então, na primeira coordenada vai ficar x0 mais t vezes a. Na segunda coordenada vai ficar y0 mais t vezes b. Na última coordenada vai ficar z0 mais t vezes c. Certo? Então a gente vai ter exatamente isso daí. E daí eu posso igualar x0 com x com essa primeira coordenada, y com essa primeira coordenada e z com essa primeira coordenada. Certo? Então a gente vai fazer exatamente isso. Então olha aqui. Então essa reta R, né, que a gente vai colocar aqui, eu posso chamar essa reta de R, ela vai ser definida como x igual a um x0 mais um t vezes a, um y que vai ser igual a y0 mais o t vezes b, e o z vai ser igual a um z0 mais um t vezes c. Então essa equaçãozinha aqui, pessoal, é chamada de equação paramétrica. Tá? Então essa daqui são as equações paramétricas da reta. Ah, professor, precisa decorar esse nome? Não, você não precisa decorar, saber que isso daqui é equação paramétrica, né? Outra equação reduzida. Mas você vai ter que saber identificar o que está acontecendo aí com essa reta. Você tem que olhar para esse sisteminha aqui de equações e saber que isso aqui está definindo uma reta, certo? Onde a gente tem um único parâmetro t aqui para todas as equações, as incógnitas que vai ser o ponto que eu quero definir, x0 e y0 é um ponto fixo e ABC é o vetor diretor dessa reta, né? Um dos vetores diretores dessa reta, certo? Então a gente consegue definir esses vetores aí, e essas retas através desses vetores, na verdade, certo? E bom, através dessa equação paramétrica a gente consegue desenvolver a equação simétrica da reta, pessoal. O que seria essa equação simétrica? Bom, o primeiro passo aí que eu tenho que fazer é isolar o t em cada uma, certo? É o que eu vou fazer aqui agora. Então olha aqui, o que a gente tinha ali? A gente tinha que x era igual a x0
mais AT, Y era igual a Y0 mais BT, e Z era igual a Z0 mais CT. E bom, eu falei para vocês que eu ia isolar o T em cada um desses casos, né? Então olha o que vai acontecer. O T aqui, ó, vai ficar igual. Se eu passar o x0 para o outro lado, vai ficar x menos x0, e o A está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então fica x menos x0 sobre A. Certo? O outro aí, o T aqui vai ficar, eu passo y0 para o outro lado, então vai ficar y menos y0 sobre B. E o outro vai ficar T igual a Z menos Z0 sobre C. Observe aí, pessoal, que cada uma dessas equações, o T é igual para todos, né? T é igual a T, né? Daí, logo, cada uma dessas equações são iguais, né? Tipo, esses são iguais a isso, que é igual a isso, porque tudo é igual a T, né? Então, o que eu posso escrever? X menos x0 sobre A é igual a y menos y0 sobre B, que é igual a z menos z0 sobre c. Bom, isso daqui é chamado de equação simétrica, tá? Elas são simétricas, são iguais, né? Então, isso daqui são as equações simétricas da reta. Certo? Então, eu consigo definir uma reta através dessa equação aí. E, bom, ainda tem outro método, né, para a gente poder resolver essa parte de equações, né, que seria o quê? As chamadas equações reduzidas da reta, né, que a gente vai utilizar uma incógnita para ficar como termo independente, né, vamos dizer assim. Então, a gente vai fazer como se fosse duas funçõezinhas, né, e isolar e deixar duas variáveis como variáveis dependentes dessa variável independente, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou passar um traço aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira equação, essa primeira igualdade, né, e fazer x menos x0 sobre A, né, igual a y menos y0 sobre B. E vou fazer a mesma coisa para x menos x0 sobre A, que é igual a z menos z0 sobre C. Bom, o meu objetivo agora vai ser isolar o y aqui e o z aqui, certo? Então vamos lá. Então esse vai ser aí o meu objetivo. Vou passar então esse b que está multiplicando a diferença dos y aqui. Vou passar multiplicando a diferença do x. Então vai ficar b vezes x menos x0, tudo sobre A, igual a y menos y0. Daí eu passo y0 somando para o outro lado, certo? Então a gente pode ir, ou eu posso também fazer a distributiva aqui, né? Que vai ficar b sobre A vezes x, menos b sobre A vezes x0, mais y0. Isso tudo é igual a y. Certo? E aqui é a mesma coisa, né? Pegando aqui de forma análoga, o z vai ficar igual, né? Fazendo as construções igualzinho, o z vai ficar igual a c sobre A vezes o x menos c sobre A vezes o x0 mais o z0. Né? Então a gente vai ter exatamente isso daqui. Então observe aí que é basicamente duas funções que a gente tem, né? Onde o termo dependente é o z e o y, e o termo independente é o termo x. A gente sabe que o c, a e o x0, y0 e z0, eles são elementos fixos, né? São números, né? Não são variáveis. Beleza. Então olha aqui, eu vou deixar esse espaço aqui onde eu vou escrever essa equação reduzida da reta. Certo? Então a gente vai ter que o y vai ser igual. Observa aqui, pessoal, que esse y aqui ele é igual a b sobre A é um número, sei lá, que eu posso chamar de m, e toda essa operação daqui é um valor também que não depende de nenhuma variável. B, A, x0, y0 é tudo número, né? Então eu vou chamar de n, certo? Então o y aí vai ficar uma equação mx mais n. E a mesma coisa aqui, ó, vou chamar esse número aqui de P e todo esse número aqui, ó, de Q, certo? Então o Z vai ficar igual a PX mais Q, certo? E daí essa daqui é chamada de equação reduzida da reta, certo? É equação reduzida
da reta. Certo? E daí a gente pode fazer várias construções. Lembrando que nesse método aqui, ó, eu posso sair desse método, chegar nesse, sair desse, chegar lá na equação vetorial ou na equação paramétrica, certo? Só que vocês têm que identificar o seguinte, ó, quando eu tiver uma equação simétrica, fica fácil de eu identificar quem que vão ser o meu vetor diretor, né? Sempre vocês vão ter que tentar identificar o vetor diretor em cada uma dessas retas, pessoal. Por quê? Porque as construções que a gente vai fazer de agora em diante vai utilizar muito o vetor diretor dessas retas, certo? Então, para a gente identificar o vetor diretor nas equações simétricas, vai ser o denominador de cada uma dessas sentenças. Só que, lembrando que o termo que está acompanhando o x, olha, é 1. O que está acompanhando o y é 1. O que está acompanhando o z é 1. Se aqui for um número diferente desses, aí o vetor diretor, aí você tem que tentar deixar o vetor diretor igual a 1 aqui, para você saber quem que vai ser a coordenada do vetor diretor. Quando você tem uma equação paramétrica, é fácil, né? É o termo que está multiplicando o seu o seu t, que vai ser a coordenada correspondente do seu vetor diretor. Certo? E aqui, ó, pessoal, como que eu vou identificar o vetor diretor dessa equação aqui? Bom, o meu termo independente aí, ó, meu termo independente aqui, eu vou chamar aqui de v, tá? Que é o vetor diretor. O meu termo independente aqui é o x. Então, a primeira coordenada aí é do x, vai ser igual a 1 do vetor diretor, certo? Eu considero igual a 1. E daí as outras coordenadas vai ser, para y vai ser m, e para z vai ser p. Nossa, professor, mas não era a, b e c? Era. Então vamos ver quem que na verdade é esse m e esse p. Bom, então eu falei ali que o vetor diretor dessa, é porque essa reta é a mesma dessa, né? Então eu falei que o vetor diretor dessa reta pode ser escrito como 1mp. Bom, mas o m é quem? B sobre a. Então fica 1b sobre a. E o p é quem? C sobre a. Ah, mas o vetor diretor dessa reta era quem? Ó, A, B e C. Então o vetor diretor aqui é A, B e C. Ah, então quer dizer que esses dois vetores aqui, eles são o quê? Colineares ou paralelos. Então eles têm a mesma direção. Então eles podem representar o mesmo vetor diretor dessa reta. Então aí, ó, todas essas equações vocês conseguem identificar facilmente quem vai ser esses vetores diretores, certo? Que aqui a gente vai utilizar bastante aí para a gente poder resolver os exercícios que estão por vir. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver aí quando uma das coordenadas do vetor diretor é nula, né? A gente vai ver a equação, que a gente vai ver que ela vai ter um formato especial, e ela também vai ser paralela a um dos planos ou eixos coordenados, né? A gente vai ver que o desenho dela também vai ser especial, igual aquela reta constante que a gente tinha no plano. Ela é paralela ou a x ou a y, né? Ela tinha uma função especial, que era que ela era uma constante em x, uma constante em y. Aqui, quando o vetor diretor é nulo em alguma das coordenadas, vocês vão ver exatamente isso, certo? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que eu vou fazer aí é o seguinte, eu vou pegar um vetor diretor v qualquer, né, e chamar ele de 0, b, c. Então eu estou pegando um vetor diretor aí qualquer. E um ponto A também qualquer, para a gente definir a reta, né? Então, ponto A eu vou chamar de x0, y0 e z0, né? E daí eu vou definir a equação da reta através desses dois elementos, né? Que aí eu pego um ponto P genérico e representa qualquer ponto dessa reta, né? E faço o quê? A P que vai ser igual a T vezes V, né? Isso daqui é a equaçãozinha vetorial, então a gente não pode esquecer dessa equaçãozinha vetorial, viu, gente? Se vocês já quiserem escrever direto a equação, você já tem experiência suficiente já para escrever direto a equação, pode escrever. Tá? Eu gosto de sempre representar dessa forma, porque a gente vai escrevendo ela e depois vai pegando experiência para escrever ela direto. Tá? Mas vai escrevendo sempre dessa forma. Tem um ponto A, ponto P sempre é genérico, o T é o parâmetro e você vai ter o ponto V, o vetor V. Então você precisa de quem? De A e de V. Aqui você precisa de A e de V.
certo? Então você faz ponto final, menos ponto inicial, é igual ao parâmetro vezes o vetor, certo? E daí a gente vai ter o seguinte, x menos x0, y menos y0 e z menos z0, que é igual a 0, t vezes b e t vezes c. Quando a gente passa para as outras formas de equação, o que a gente vai obter aqui? Ó? Que x menos x0 é igual a zero. X menos x0 é igual a zero. Y menos y0 é igual a t vezes b. E z menos z0 é igual a t vezes c, né? E olha aqui, pessoal, isso daqui é a mesma coisa eu reescrever aqui, ó, a primeira equaçãozinha ali em cima, ela vai ser igual a x0, x é igual a x0. O que isso aqui significa? Uma constante. Observe que não tem parâmetro ali, o meu x não vai variar, o x sempre vai ser x0, independente do meu t, que é um parâmetro, certo? O meu y vai ser igual a y0 mais tb, e o z vai ser igual a z0 mais t vezes c. Observe que o parâmetro fica somente aqui, ó, no y e no z. Então, quando a gente tem uma equação desse tipo, onde o x sempre vai ser uma constante, olha o que vai acontecer. Então, eu vou ter o meu sistema cartesiano aqui, cartesiano, né? Vou ter o sistema cartesiano aqui. E o x, ele sempre vai ser uma constante. Então, sei lá, se eu pego um x0 aqui, né? Então, a equação, a minha reta, ela sempre vai ter que ser o x nesse valor, né? Então, sei lá, quando eu pego uma reta que está passando aqui, ela teoricamente ela está nesse plano que está passando por x0. Ou seja, ela está paralela a quem? A esse plano aqui, ó, ZY. Ou seja, a reta desse formato é paralelo ao ao plano, na verdade, desculpa, ao plano ZY, certo? Então a gente vai ter exatamente isso daí. Ah, posso reescrever essa equação de diversas formas. Posso deixar aqui só o z e y em uma equação só, né? Porque eu posso tirar esse t aqui e deixar eles como uma equação só e o x igual a x0, certo? Então posso deixar elas de diversas formas aqui, viu, pessoal? Essa equação daquelas que a gente já viu. E é sempre o x vai ser igual a alguma constante, tá? E beleza, e se for o contrário, se o b for zero, então quer dizer que o y vai ser uma constante. Aí vai ser paralelo ao plano XZ. Se o c for zero, o z vai ser uma constante. Daí a minha reta vai ser paralela ao plano XY, certo? Que é o que a gente estava trabalhando, né? O z era uma constante, só que a constante era quem? Zero. Por isso que sempre a gente estava trabalhando no plano XY, que é o plano cartesiano. Então, se no caso aqui o x for zero, então a gente sempre vai estar trabalhando com uma reta que vai pertencer, pessoal, ao meu plano x, y, z. Certo? Vai estar pertencente ao y, z. Se esse x0 aqui for igual a zero, né? Então aqui é para quando o x for igual a zero. Então aí ele vai estar nesse plano aqui. Se não, ele vai estar no plano onde o x0 é uma constante, certo? Então é isso que a gente está determinando quando um vetor, só uma coordenada dele é nula, certo? Do vetor diretor, certo? Agora vamos ver quando duas coordenadas desse vetor é nula, pessoal. Bom, então quando duas coordenadas desse vetor é nula, então o que vai acontecer? Então eu vou pegar aqui, ó, um vetor v sendo igual a, sei lá, posso escolher quais dessas duas vão ser nulas. Vou pegar as duas primeiras, 0, 0 e c. Então tem duas coordenadas aí nulas. E bom, vou pegar um ponto qualquer, né, igual eu sempre faço, a igual a x0, y0, z0. Pronto, consigo definir a minha equação. Bom, a equação é o quê? A vezes a até p, né, que forma um vetor, que ele vai ser colinear, ou seja, t vezes um vetor, o vetor v.
certo? Então, de novo, aqui vai ficar x, y, z menos x0, y0 e z0. Lembrando que x0, y0 e z0 é um número, são números. X, y, z são variáveis, certo? E daí vai ser t vezes o vetorzinho v, que é 0, 0 e c. Beleza, então aqui vai ficar, já vou colocar aqui direto, ó, x menos x0 é igual a 0, y menos y0 é igual a 0 e z menos z0 é igual a c vezes t. Bom, aí aqui a gente vai ter que x vai ser igual a uma constante, o y vai ser igual, vai ser igual a uma constante e o z vai ser igual a constante mais o parâmetro vezes a última coordenada do vetor. Observe aí que só o meu z que vai variar em relação ao meu parâmetro, né? Então, como que vai ficar essa reta? Então, a gente vai ter uma reta aqui. Bom, se a gente pegar aqui o x0 aqui, o y0 aqui, bom, então a minha reta ela sempre vai ter esses valores x0 e y0 para todo t que eu pegar, certo? Então vamos ver quem que é esse valor aqui, ó. Então ele vai estar exatamente aqui e exatamente aqui. Certo? Então vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. E para todos os pontos de t, ou seja, quando eu pego qualquer ponto de t, ele vai ter que estar nesse ponto. Mas o z pode variar. Então z aqui no caso é 0, aí ele pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, quanto ele quiser, até negativo. Então observe, ele é paralelo a quem? Ao eixo z, certo? Então, quando essas duas variáveis aqui, elas são igual a uma constante, então meu eixo aí, ele sempre vai ser paralelo ao eixo que não é uma constante. Então, paralelo ao eixo z. Certo? Então, a gente vai ter exatamente isso daí. E bom, então se eu tivesse aqui que o vetor diretor seria 0 na segunda e na terceira, então seria paralelo a x, que é o x que não ia variar. Seria constante no y e no z, certo? E assim por diante, pessoal. Então, aqui a gente vai ter quando duas coordenadas de v do vetor diretor são nulas, não quer dizer que ele vai paralelo a um eixo. Quando uma das coordenadas é nula, paralelo a um plano. E sempre vai ser paralelo ao eixo que não é constante e paralelo ao plano formado pelas duas variáveis que não são constantes. Certo? Então a gente pode sempre estar pensando nisso daí. Bom, pessoal, vocês podem estar se perguntando aí, cadê os exemplos, né? O professor vai fazer exemplo para ficar mais fácil da gente poder entender. Bom, eu vou colocar alguns exercícios em um vídeo, tá? Um novo vídeo, para isso daqui não ficar tão extenso. Então o link dele vai aparecer aqui também para vocês poderem clicar e poderem assistir ele, certo? Então vamos continuar aí. Bom, quando a gente pega aí, pessoal, ângulo entre duas retas, na verdade a gente já viu, né, como que a gente pode calcular, como que a gente pode visualizar um ângulo entre duas retas, né? Na verdade a gente sempre vai estar pensando aí nos vetores diretores, certo? Mas de uma forma mais simples, né, do que a gente já tinha visto, né, se eu tenho duas retas aqui, né, o ângulo entre elas vai ser o menor ângulo que é formado sobre ela, né? Então a gente sabe, né, que esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. E bom, a gente sempre considera o ângulo menor dentre eles, né? Porque forma dois ângulos, né? Então a gente sempre escolhe o menor dentre eles para ser o nosso ângulo da reta. Aqui não vai mudar, certo? A única coisa que vai mudar aqui, pessoal, é, por exemplo, eu vou pegar um vetor diretor, né? Então eu vou pegar um vetor diretor daqui, dessa reta aqui, e outro vetor diretor dessa reta aqui. E vou calcular o ângulo delas. Né? Então aí fica, eu pego esse vetor e coloco aqui.
certo? E pego esse vetor e coloco na mesma origem deles, tá vendo? Então vou pegar ele e colocar na mesma origem aqui. Observe aí, ó, que esses dois vetores que eu peguei estão formando esse mesmo ângulo θ. Ah, professor, mas você tinha falado antes que um vetor, ele pode ser... Ele não necessariamente precisa ter o mesmo sentido, todos os vetores precisam ter o mesmo sentido. Não, realmente não precisa. E se eu pegasse esse vetor com esse sentido contrário aqui? Na hora que eu faço o ângulo com esse daqui, olha o que ia dar. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. Né, agora eu vou pegar esse daqui, que eu vou colocar ele aqui. Então estou pegando o outro sentido aí. Né, e está resultando nesse outro vetor aqui, ó, pessoal. Né, que não é um ângulo entre as duas setas, mas ele é um vetor diretor dessa outra reta aqui. Né, então como que a gente vai definir esse ângulo aí entre essas duas setas, já que se eu pegar um vetor que não seja no mesmo sentido, né, que vai dar o meu ângulo menor, como que eu vou saber? Bom, a gente sabe se a gente calcular esse ângulozinho aqui, sei lá, vou chamar ele de alfa, e ele der maior que quem? Que 90, né? Porque a soma dos dois tem que dar o quê? 180. Então, se ele for maior que 90, então eu sei que ele vai ser, se eu calcular 180 menos ele, eu vou achar o outro ângulo, né? Que vai estar exatamente aqui, ó. Que vai ser o meu ângulo θ. Certo? Mas na formulazinha a gente tem um macetinho para a gente sempre obter o ângulo entre essas duas setas, ou seja, esse ângulo aqui, esse ângulo. Independente se eu pegar esse vetor que está com sentido oposto aí, resultando no meu ângulo maior. Bom, a gente tinha calculado, né, que o ângulo, né, entre vetores seria calculado da seguinte forma: cosseno desse ângulo, que vai ser igual ao vetor V1 vezes o outro vetor que eu vou chamar de V2, dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2. Certo? Então a gente já tinha feito exatamente isso daqui, né? E daí o meu ângulo, esse θ aqui, ele poderia variar, né, de 0 a 180. Né? Ele não poderia passar de 180, porque quando eu pego esses dois vetores, eu também tenho esse outro ângulo aqui. Esse ângulo, obviamente, é maior que 180. E eu não quero isso. Bom, então, quando eu pego o cosseno desse ângulo, ele pode variar até 180 graus. Só que, na reta aqui, a gente sabe que ele não pode ser maior que 90, né? Porque se for maior que 90, eu vou estar pegando o ângulo, esse ângulo alfa aqui. Bom, então o que a gente vai ter que fazer? Olha a função cosseno, a função cosseno aqui, pessoal, no círculo trigonométrico. Se eu estiver pegando aqui, ó, a minha função cosseno, ela é exatamente, né, o meu eixo x aqui, ó. Certo? Beleza. E eu quero que essa angulação dessas setas, ela seja só até onde? Só até 90. Ou seja, quero esse ângulo, quero esse ângulo. Aí eu não quero os ângulos que passam para lá. Ou seja, só quero os ângulos que chegam até essa reta aqui. Ou seja, menores que 90. Observe os valores do meu cosseno quando o ângulo é 90 ou menor. São todos esses valores aqui. E esses valores aqui, como aqui é o zero, são os valores positivos do cosseno. Então, quando o cosseno é maior do que zero, o ângulo é menor do que 90. Então, o que eu faço com a forma? Só coloco o módulo. Aqui embaixo já é positivo por causa desses módulos. Se eu colocar um módulo nesse produto escalar, esse valor sempre vai ficar positivo. E daí o ângulo aqui, ele vai variar só de 0 até 90. Certo? Ah, professor, mas ele ia estar dando um ângulo aqui negativo. Só que aqui, pessoal, se ele desse um ângulo negativo, esse ângulo aqui, ó, seria o alfa, seria esse alfa aqui. E esse restante seria θ, né? Que é exatamente os ângulos aqui que dá 180, tá vendo? E esse ângulo θ, ele é exatamente o ângulo se eu pegasse ele aqui. Certo? Então, é a parte positiva do meu cosseno, tá vendo? Então, eu tenho aqui um número negativo A e aqui tem um número positivo A.
Então o valor absoluto de alfa e A são os mesmos. Só que o valor positivo é do θ, o valor negativo seria do alfa, certo? Então é só a gente colocar o quê? Exatamente esse módulo aí. Então é essa formulazinha aqui, ó, para você tirar aí o ângulo entre duas setas. Então o que você faz? Pega o vetor diretor de cada uma das setas e coloca nessa formulazinha e acabou, certo? Então observem, ó, pessoal, eu tenho duas retas e quero calcular o ângulo entre elas. Observe que eu não quero calcular esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui não é o ângulo entre elas. Então eu quero calcular o ângulo alfa, que é menor do que esse ângulo aqui que eu coloquei em azul, certo? E as minhas retas são quem? R, minha reta R e minha reta S. Bom, então eu tenho que tirar o vetor de R, que eu vou colocar assim, chamar de VR, e depois o vetor de S. Depois vou fazer o quê? Cosseno de θ é igual, de alfa no caso, né? Cosseno de alfa é igual a VS vezes VR, tiro o módulo disso e divido pelo módulo de VS vezes o módulo de VR, certo? Então eu vou fazer exatamente isso daí. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer então é pegar um vetor diretor de R aqui dessa reta, que vai estar exatamente aqui. Bom, o vetor diretor, quando a minha reta está dessa forma, são os elementos que acompanham T. Então aqui, ó, o vetor de R vai ser, ó, em X vai ser 1, então na primeira coordenada é 1. Em Y vai ser 1 também. E em Z vai ser menos 2. Então esse daqui é o vetor diretor de R. Viu tanto que foi simples? Agora, quando ela está dessa forma aqui, pessoal, o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar sempre se minha incógnita está acompanhada de 1. Porque aí vai ser o número que vai estar embaixo aqui no meu denominador. Certo? Observa que só o x, a primeira coordenada, que tem 1 aqui. Então, a primeira coordenada do vetor diretor de S eu posso colocar 1. Daí eu vou ver aqui que vai ser igual a esse do y. Bom, eu quero deixar esse y aqui igual a 1, o que eu tenho que fazer? Vou dividir, vou passar meio que esse menos 2 lá para baixo. Então eu vou deixar 1 vezes y. Para eu deixar ele lá embaixo, tem que passar o inverso dele. Quem que é o inverso de 2? Menos meio. Observe, pessoal, que isso daqui que eu fiz é a mesma coisa disso. Né? Porque eu tenho y vezes dividido por menos meio. Y dividido por menos meio é a mesma coisa eu pegar o y e multiplicar pelo inverso dessa fração, que é menos 2. Certo? Isso daqui é a mesma coisa. Bom, aí aqui está multiplicado por 1, o y. Quem que é o meu denominador aqui, então? Menos meio. Então, é um menos meio aqui no... E, bom, vai ser a mesma coisa aqui no z. Né? Eu vou colocar esse menos 2 em evidência, porque está menos 2 aqui, menos 2 aqui. Então, fica menos 2 em evidência. Fica z mais 1, né? E daí vai ficar... Vou passar esse menos 2 para lá, igual para baixo, igual eu fiz aqui com y. Então, vai ficar z mais 1 sobre menos meio. Então, menos meio também é coordenado do vetor de S, a última. Bom, então agora eu vou calcular esse ângulo alfa, né? Então vai ficar o cosseno de alfa é igual produto vetorial desses dois vetores. É só fazer a coordenada e somar. 1 vezes 1, 1, mais 1 vezes meio, menos meio, mais menos com menos vai dar mais, 2 vezes meio vai dar 1. Depois eu tiro o módulo disso. Sobre. Agora, o módulo de cada uma. É só eu fazer o quê? O quadrado de cada termo e tirar a raiz. Certo? 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, raiz de 6 vezes. Mesma coisa aqui no V. Eu tinha trocado aqui, mas dá na mesma, tá? Tinha que colocar VR vezes VS. Aqui 1 ao quadrado dá 1. Meio ao quadrado dá 1 quarto. Mais meio ao quadrado dá 1 quarto também. 1 quarto mais 1 quarto vai dar 1 meio. 1 meio mais 1 vai dar 1,5, que é a mesma coisa que quem? 3 meios. Certo? Depois vocês podem conferir esses resultados, tá?
Então eu vou ter o cosseno de alfa que vai ser exatamente igual. Bom, aqui embaixo, pessoal, a gente pode colocar tudo na mesma na mesma raiz. Então eu posso multiplicar o 6 vezes o 3, que vai dar 18. 18 sobre 2 vai dar 9. Raiz de 9, 3. Então aqui embaixo é 3. Certo? E ali em cima vai ficar o quê? 2 menos meio vai ficar 3 meios. Então a gente vai ter exatamente isso daqui. Bom, 3 meios dividido por 3 é a mesma coisa que 3 sobre 6, que eu posso multiplicar esse 3 vezes esse 2 vezes esse 3. Então vai dar 3 sobre 6, que é a mesma coisa que meio. Então vai dar o cosseno de meio. Bom, então eu cheguei aí que o cosseno de alfa tinha que ser igual a meio. Bom, pessoal, eu gosto de fazer sempre o círculo trigonométrico para não errar, tá? Essa parte aí de cosseno, certo? E bom, como que eu não vou errar? Eu sei que os ângulos notáveis são aquele meio, 3, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, né? E o meu é o menor deles, né? Que vai estar aqui. Então eu quero exatamente esse ângulo aqui. Bom, então esse ângulo aqui a gente possivelmente é o maior dos três, né? Que é quem? 60, 45 e 30. Então 60 é o maior. Então esse alfa aqui, ó, tem que ser igual a quanto? 60 graus. Esse daqui é uma forma, pessoal, da gente encontrar esse ângulo, tá? E sabendo que os ângulos notáveis são esses. Ah, se fosse cosseno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2. Eu sei que, ó, quais são as medidas notáveis aí, né? Meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, né? Esse daqui é maior, depois esse e esse é o menor. Certo? Só a gente vê o numerador aí. E bom, então aqui, ó, ele vai ser, o menor tá aqui, depois o outro vai estar aqui, depois o outro vai estar aqui. E é só a gente ver nos ângulos também. Então o ângulo menor é com um número maior em relação ao cosseno. Então esse daqui é com esse. Depois do meio é o com meio. E depois o maior é o com número menor. Então esse alfa aqui, ele é exatamente igual a 60 graus. Certo? Ou π sobre 3. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver a condição de paralelismo de duas setas. Bom, a gente vai ter que usar elementos de suporte, igual a gente fez para calcular o ângulo. Quem foi esses elementos de suporte? Os vetores diretores de cada reta. Lembrando que a gente pode pegar qualquer vetor diretor dessas setas que vai satisfazer qualquer dessas propriedades que a gente está estudando, certo? Bom, então vamos ver o que vai ser essa condição de paralelismo. A condição de paralelismo das setas R1 e R2, né? Então vou fazer duas setas aqui, ó, visualmente paralelas, tá? Então vou fazer aí uma reta R1 e uma reta R2. Tá? Então finge que elas são paralelas, viu, pessoal? Então R1 e R2 é a mesma dos vetores V1 e V2, ou seja, vetores diretores que definem as direções dessas setas, né? Então se eu pegar aqui esse vetor diretor, e eu posso pegar com outro sentido, com o mesmo sentido, tá? Esses vetores aqui. Então eu pego V1 e V2, que são os vetores que definem essas setas. E bom, qual que era a condição de paralelismo de dois vetores? Ou seja, quando eles são colineares? Quando V1 é igual a um número k vezes V2. Então eu posso visualizar a reta 1, a reta 2, pegar o vetor V1 qualquer, um vetor V2 qualquer, e verificar o que? Se eles são paralelos ou se eles são colineares. Certo? Então, ou seja, eles têm a mesma direção. Paralelos. Certo? Então é basicamente isso que eu defino a condição de paralelismo. Bom, agora a gente vai ver a condição de ortogonalidade, né, de duas setas. Né? A condição de ortogonalidade é a mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar os vetores diretores e verificar se eles são perpendiculares ou não. Né? Observem aqui, ó, quando eu pego essas duas setas, vou pegar no desenho que elas são perpendiculares, tá? Então, estou pegando aqui duas setas perpendiculares. Observe que os ângulos, todos os ângulos aqui, ó, eles são de 90 graus. Né? Então, independente do vetor que eu pego,
diretor, né? Se eu pego um vetor diretor aqui e pego o outro vetor diretor para cá, eles vão ter 90 graus. Se eu pego embaixo, vai ter 90 graus com esse. Se eu pego o outro do lado, vai ter 90 graus. Então, independente do ângulo que eu tiver, vai ter 90 graus. E qual que é a condição de ortogonalidade de dois vetores? Aí, quando eu pego um vetor e multiplico pelo outro, resulta em quanto? Zero. Certo? Então, isso daqui sempre vai acontecer, pessoal. Certo? Então, essa parte aqui sempre acontece. Beleza. Então, vamos verificar aí se essas duas setas são perpendiculares ou não. Né? O que a gente vai ter que fazer? Pegar os vetores diretores primeiro. Né? Então, vou pegar o vetor diretor dessa daqui, vou chamar de VR. Vai ser quem? Bom, observa aqui ó, que o meu y é uma constante. Então, minha segunda coordenada desse vetor é 0. Certo? Observa que o x está multiplicado por 1, o z está multiplicado por 1. Então, o vetor diretor em relação à primeira coordenada é 8. E na última coordenada é menos 6. Então, esse é o vetor diretor. Agora, o vetor diretor de S vai ser quem? Bom, todos estão multiplicados por 1, todas as variáveis. Então, é só pegar o denominador. 3, 5 e 4. Bom, então, vamos fazer a multiplicação de VR e VS. 8 vezes 3 vai dar 24. 0 vezes 5 vai dar 0. Menos 6, mais, né? Menos 6 vezes 4 menos 24. Bom, 24 mais 0, 24. Menos 24, 0. Então, essas duas setas, então R é paralelo. Paralelo não, desculpa. R é ortogonal a S. Né? Posso usar essa simbologia aí. Certo, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai ver aqui ó, o que é essa condição de coplanaridade de duas setas. Né? Primeiramente, vamos saber o que é coplanaridade, né? Coplanaridade é quando duas retas ou dois elementos, né, estão no mesmo plano. Né? Então, observe aí que eu tenho esse plano que eu coloquei aqui e a reta R1 e R2 pertencem a esse mesmo plano. Ou seja, elas não estão assim, ó. Tipo, uma saindo aqui do papel e a outra vindo por aqui. Não, elas estão no mesmo plano, certo? E observem que eu posso ter duas setas aqui que não estejam no mesmo plano, né? Se elas estiverem no espaço. Né? Então a gente vai ver agora aqui uma condição para que essas retas sempre estejam no mesmo plano, certo? Para verificar, né, se elas estão no mesmo plano. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: vou pegar um ponto aqui em R1 e ligar em R2. Bom, se essas duas setas estiverem no mesmo plano, esse segmento aqui, ó, também vai estar. Certo? Então, se eu pego dois pontos de cada uma dessas setas e ligo, então quer dizer que essas duas setas elas vão estar no mesmo plano. Então, observem que se duas setas se interceptarem, obviamente eu consigo colocar elas no mesmo plano. Né? Obviamente, tem outros planos que essas setas estão pertencentes, né, que não são em comum, mas vai existir um que elas vão ser. Certo? E se elas se interceptarem, a gente já pode afirmar isso direto. Agora, se a gente não sabe se elas se interceptam, a gente vai ter que verificar através disso daqui. A gente liga aí dois pontos, né? E esse segmento também vai ter que estar nesse plano, certo? Então, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter um vetor qualquer dessa reta, sei lá, que eu posso chamar de V2, né? Que é o vetor da reta 2. O vetor diretor aqui da reta 1, certo? Que eu vou chamar de V1. E o vetor, pessoal, que liga de um ponto aqui, eu vou chamar de A1 até A2, né? Ou seja, o vetor A1, A2. Certo? A gente vai ter esses três vetores. Então, esses três vetores, eles têm que ser o quê? Coplanares. Para a gente saber se dois vetores são ou não coplanares, três, né? Aliás, dois vetores sempre vão ser coplanares. Eu sempre consigo escrever dois vetores coplanares porque eu posso mudar eles de lugares, né? Mas três vetores nem sempre vão ser coplanares. E para a gente verificar se esses vetores vão ser coplanares, né? Então, eu pego esse vetor aqui, A1, A2, esse vetor V2 e o vetor V1, e tiro o produto misto deles. Ou seja, eu faço o produto misto de V1, V2 e A1, A2. E como que eu calculo esse produto misto? Bom, pego as coordenadas de V1, sei lá, vou chamar de A1,
B1 e C1. As coordenadas de V2, A2, B2 e C2. As coordenadas de A1 e A2. Bom, aqui eu posso pegar um ponto x1, y1, z1, né, em A1. E aqui em A2 eu posso pegar o ponto x2, y2 e z2. Aí quando eu pego esse vetor, as coordenadas vai ser o quê? x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Daí eu tiro o determinante dessa matriz que eu concluí. E daí esse determinante, se esse determinante for zero, então quer dizer que esses três vetores são coplanares. Se esses três vetores são coplanares, a gente conclui que essas duas setas são coplanares também. Então essa daí, pessoal, é a condição de coplanaridade de duas setas, certo? Eu pego os vetores de cada uma, pego pontos quaisquer dela, ligo, certo? Faço o vetor onde eu estou fazendo esses dois pontos, certo? E calculo o produto misto desses três vetores encontrados. Se der zero, então significa que essas duas setas são coplanares. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai ver as posições relativas das setas, né? Então, se eu tenho duas setas, eu posso afirmar três posições entre elas. Elas podem ser concorrentes. O que significa elas ser concorrentes? Elas vão se interceptar em algum ponto, certo? Então, por exemplo, essas duas setas aqui estão se interceptando nesse ponto. Paralelas, pessoal, significa que elas são o quê? Que elas têm a mesma direção, né? Então, ou seja, eu pego duas setas aqui, essas duas setas são paralelas. Bom, essas duas posições relativas das retas, a gente consegue escrever ambas no mesmo plano. Então, se eu já concluo que elas são concorrentes, então eu já concluo que elas são coplanares. Se eu identifico que elas são paralelas, eu já posso concluir que elas são coplanares. Certo? E como que eu sei que elas vão ser concorrentes? Eu posso colocar os mesmos x, y e z. E se existir mesmo y, x, z para essa reta e essa reta, então significa que ela tem um ponto de interseção, que é o mesmo x, mesmo y, mesmo z. Agora, se ela não existir ponto de interseção, então elas ou são paralelas ou elas vão ser reversas, ou seja, retas que não se interceptam e nem são paralelas, né? Quando elas são paralelas, eu consigo afirmar que elas são coplanares e os vetores delas, dessa reta aqui, que seria um vetor v1, e dessa reta aqui, que seria um vetor v2, eles vão ser colineares. Então, eu consigo escrever v1 igual a alfa v2. Bom, se eu consigo escrever algo desse tipo, então elas são paralelas, eu já concluo que elas são coplanares. Agora, se eu vejo que não tem ponto de interseção, que os vetores não, as coordenadas dos vetores não são proporcionais, ou seja, eles não são colineares, então eles não são paralelos. Então, o que eu posso concluir? Que elas vão ser reversas. Então, eu vou poder fazer a coplanaridade dela e ver que aquele produto misto vai dar diferente de zero, certo? E bom, aí eu concluo que elas vão ser reversas, né? O que seria duas retas reversas? Seria uma reta que está passando, por exemplo, aqui, e a outra que está passando aqui. Aí, no caso, essa seguiria atrás dessa, né? E continuaria aqui. E essa, por exemplo, elas não se interceptam, certo? Então essas seriam duas setas reversas. Então as retas reversas, elas não são paralelas, então o vetor diretor de uma é diferente do número multiplicado pelo vetor diretor da outra. O produto misto que eu pegar, sei lá, de um ponto aqui até um ponto aqui, com esse vetor diretor e esse outro vetor diretor, vai ser, o produto misto vai ser diferente de zero e não vai existir ponto de interseção entre as duas, certo? Aí ele coloca aqui um exemplo, né? Verifiquem para a gente verificar se essas duas setas ou são paralelas, concorrentes ou reversas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aí é verificar os vetores entre elas, verificar se eles são paralelos, porque é o mais fácil que eu consigo visualizar. Bom, o vetor de S aqui, ó, consigo identificar aqui, ó, se eu passar esse menos 2 para lá, vai multiplicar o t. Então, fica menos 2 vezes t, certo? Então, o vetor aqui é menos 2. Aqui não tem denominador, então é 1. E aqui também é 1. Certo? Aqui, esse vetor diretor vai ser 1, 1 e menos 2. Certo? Então, eu tenho esses dois vetores aí. Então, a gente vai verificar se eles são paralelos. Porque se eles forem paralelos, então a gente já conclui que elas são paralelas, né?
Beleza, então eu consigo pegar esse vetor menos 2, multiplicar por um número e resultar no 1 e menos 2? Bom, que número que eu multiplico por menos 2 que eu vou resultar em 1? Então eu tenho que fazer menos 2 sobre 1, vai dar o próprio menos 2. Né? Então, na verdade, posso fazer o contrário, estou fazendo o K aqui, né? Peraí. Então se eu pegar 1 e dividir por menos 2, vai dar menos meio. E se eu pegar 1 e dividir por 1, vai dar 1. Não, então esse número, esse K aqui seria diferente para cada uma das coordenadas. Então esses dois vetores não são paralelos. Então não são paralelos. Deram para entender por quê, pessoal? Porque para eu multiplicar menos 2 para resultar em 1, eu tenho que multiplicar por menos meio. Aí vai dar mais 1. Para eu multiplicar esse número por algum número e dar o próprio número, tem que ser 1. Então, olha, já é diferente. Então, a gente já conclui que não são paralelos. Certo? Para serem paralelos, a divisão tem que ser igual. Então, aqui teria que ser menos meio e para cá também teria que ser menos meio. Então, elas não são paralelas. Bom, posso identificar agora se essas retas elas vão ser o quê? Se elas vão se interceptar em algum ponto. Né? Então, como que eu posso fazer isso, pessoal? Eu posso igualar esses pontos. Eu posso igualar o x e o y, posso igualar o z e verificar se elas vão ser ou não concorrentes, né? Ou seja, elas vão se interceptar em algum ponto. E bom, pessoal, para eu identificar que essas duas retas se interceptam, eu tenho que pegar os mesmos x, y e z, né, para eu poder verificar isso. E bom, eu teria que deixar essas equações aqui sem um t, né? Então, no caso aqui, eu deixaria S na forma y menos 3 igual a z, certo? Que é o que eu achei mais fácil aqui. E poderia colocar x mais 2 ali, ó, sobre menos 2 igual a z. Por quê? Z é igual a t, essa reta é essa. Então, eu posso escrever ela dessa forma. Já a minha reta R, eu posso escrever ela como x é igual a 3 mais y e z é igual a menos 1 menos 2y. Né? Então, eu consegui identificar isso mais fácil dessa forma. Então, essa reta R, essa reta S, eu consegui identificar dessa forma. Bom, já que o z é igual a isso aqui, z é igual a y menos 3, então eles têm que ter o mesmo z, então o y menos 3 tem que ser igual a z aqui, certo? Então, vou chamar essa daqui de 2, aqui 1. E vou chamar aqui de 3, aqui de 4. Então, vou fazer 2 em 4, certo? Então, vou substituir a equação 2 em 4. Aí eu vou resultar em aqui, ó, y menos 3, que é o z, é igual a menos 1 menos 2y. Certo? Beleza, então aqui vai ficar, vou passar esse menos 2y para o outro lado, vai ficar 3y, né, igual a menos 1 mais 3. Então vai ficar 3y igual a 2. Então y é igual a 2 terços. Certo? Beleza, então eu encontrei aí y igual a 2 terços. Daí o que eu tenho que fazer? Verificar se y igual a 2 terços eu vou encontrar o mesmo ponto aqui e o mesmo ponto aqui. Eu já posso substituir aqui direto, né? Então y tem que ser 2 terços para essas retas serem exatamente iguais. Certo? Então, no caso aqui, se o y for 2 terços, né, vou pegar o 2 aqui. Ó. Então, 2 terços menos 3 vai resultar em z. E aqui, se eu tirar MC, né, fica 2 menos 9 é igual a z, vai ficar o quê? Menos 7 sobre 3, que é igual a z. Certo? Então, eu resultei nisso daqui. Vamos encontrar o z aqui. Então, o z ficou igual a menos 1 menos 2. Y é 2 terços. E aqui vou resultar em menos 1 menos 4 terços. Então, o z aqui vai ter que ficar 3, aqui fica menos 3, menos 4. Então, o z também ficou menos 7 terços. Beleza, agora a gente calcula o x, né? O x aqui. Então, eu já vou passar esse menos 2 multiplicando, vai ficar x mais 2 é igual a menos 2 vezes menos 7 terços, que na verdade é o z. Certo? Então, x mais 2
é igual a da menos 14 sobre 3, mais, né, 14 sobre 3. Passo 2 subtraindo, fica x igual a 14 sobre 3, menos 2. Tiro o MMC. 3 aqui vai ser 14 menos 6, né, que vai ser igual a 8 sobre 3. Então, o x aí na segunda tem que ser 8 sobre 3. Certo? Beleza. Então, vamos calcular o x aqui. Então, fica x é igual a 3 mais... Quanto que é o y? 2/3. Certo? Então, a gente vai ter x é igual... Calcula aqui. Aqui vai dar 9 mais 2. X é igual a 11 sobre 3. Bom, então a gente chegou em x diferentes, né? E daí se a gente chegou em x diferentes, significa que essas duas setas, elas não se interceptam. Se elas não se interceptam e elas não são paralelas, então elas são o quê? Reversas. Então, portanto, RS são reversas. E daí, pessoal, vocês também, ao invés de fazer essas continhas todas, só vocês também poderiam verificar se elas são coplanares. Por quê? Se elas não são coplanares e não são paralelas, então elas são reversas. Na verdade, se elas já forem não coplanares, elas já são reversas. E daí, se elas forem coplanares, aí vocês verificariam se elas são concorrentes ou paralelas. Certo? Então, também vocês poderiam verificar só pela condição de coplanaridade dessas duas setas. Certo? Eu fiz uma forma diferente para a gente poder identificar isso. Tá bom? Bom, pessoal, então o primeiro exercício para vocês apresentarem é o seguinte. Seja o ponto x, 2 e y pertencente à reta determinada por A, B, calcule o ponto P. Então, o que vocês vão ter que fazer? Calcular essa reta, né, que passa nesses dois pontos, ver a equação dela, substituir ela para... aqui no caso y igual a 2, né, e ele no caso é o z, né, esse daqui é o valor de z, tá? E daí vocês encontrariam o x e o z, certo? Então o y aqui no caso é 2. Então, ó, vocês encontrariam a reta passando esses dois pontos, colocaria y igual a 2, acharia x e z, certo? Já o exercício 2, pessoal, tá falando assim, determine a equação da reta que passa por A e tem direção I mais K. Bom, então esse é o vetor, diretor, e passa por esse ponto. Ficou fácil de determinar a equação da reta. Então o exercício 3 está falando o seguinte. Quais as equações reduzidas que passam pelo ponto A e a paralela à reta R? Bom, então vocês vão ter que fazer o quê? Pegar o vetor diretor daqui, porque é paralelo, né? E fazer a mesma o vetor diretor para outra reta, né? Que vai ser igual. E daí vocês fazem a reta passando por esse ponto. E acabou, né? Já o exercício 4 está falando o seguinte. Sejam as setas RS... Daí calcule o valor de M, né, que o valor de M está aqui, para que RS sejam paralelas, ou seja, os vetores dessas duas têm que ser iguais. Ou concorrentes não, desculpa, ou colineares, né, colineares, paralelos, iguais, né, então vocês determinariam o valor de M para essas duas setas serem paralelas. E daí para qual valor de M que RS seriam concorrentes, ou seja, se interceptariam, certo? Então vocês vão fazer com que essas setas sejam paralelas e concorrentes, certo? Na letra A e na letra B, através desse valorzinho de M, certo? E o exercício 5 está falando o seguinte, determinar as equações paramétricas da reta que contém o ponto A e é simultaneamente ortogonal a R. Bom, se é simultaneamente ortogonal, você já tem informações sobre o vetor diretor dessa nova reta, né? Ou seja, ele vai ser ortogonal ao vetor diretor dessa reta R. Certo? Depois vocês fazem o vetor diretor, encontra o vetor diretor e depois passa por esse ponto aqui. Certo? E bom, pessoal, aqui se vocês encontrarem mais de uma reta, escrevem uma reta que determine isso. Tá bom? Bom, então esses são os 5 exercícios para vocês apresentarem. Para o próximo dia de apresentação, tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e também podem verificar os exercícios resolvidos, né, sobre essa aula que eu tô colocando um outro vídeo aí, que vai aparecer o link aqui em algum lugar. Certo?